bradei tanto que estou até suado já. Jesus, pode vir, Senhor Jesus. Saúde a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. E glorificando a esse Deus maravilhoso e tremendo. Olha, minha prima, a Giovana, ela fala assim, com brincadeira, claro, né? Ela fala que tem um anjo fofoqueiro, que às vezes vai contar tudo para Deus. E esse anjo hoje agiu. Porque tudo que Deus falou ao meu coração foi cantado e foi ministrado. Então, é isso mesmo que Ele quer para a igreja dele nessa noite. E Ele contou tudo no detalhe, gente, no detalhe. Amém? Senhor, que o Senhor possa, nesse momento, nos esvaziar de nós mesmos e continuar nos enchendo de Ti. Continuar, ó Pai, ministrando tudo que o Senhor já tem feito até este momento. E nós dizemos, Maranata, vem, Senhor Jesus. Nós amamos o Senhor, nós amamos a igreja do Senhor, nós honramos o sangue da cruz, nós clamamos, Maranata, vem, Senhor Jesus, que a Tua palavra nos prepare, que o sangue de Jesus santifique as nossas vestes e que nós possamos estar realmente atentos para esse dia tão maravilhoso que o Senhor vai arrebatar a Tua igreja. Nós te agradecemos, nós te adoramos e te bendizemos, ó Pai, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. A igreja pode sentar. Olha que Deus tremendo, hein, gente? Tô babando hoje. Eu queria, então, né? Falando em fé, eu falei para o irmão que o tema hoje da nossa palavra é tempo de clamor, tempo de escolhas. Tempo de escolhas. Toda vez que a gente termina um ano, toda vez que a gente termina uma fase, a gente faz uma avaliaçãozinha e a gente começa a fazer um monte de promessa, né? Então, eu comecei o ano dizendo ao Senhor que eu ia caminhar, antes de voltar na próxima consulta com o cardiologista. E, de verdade, eu só tenho caminhado para a geladeira, para o fogão, ainda não deu certo. Mas eu sei que não vai adiantar eu orar no próximo exame de sangue. Porque eu faço escolhas, eu escolho ir para a geladeira, eu escolho comer, gente. Então, não tem um demônio do diabetes me cercando, não tem, não. É a Bete mesmo, é a Bete, não é o diabetes, é a Bete. E aí a gente clama, né? E aí tem gente que fala, não, meu pai tinha, meu avô tinha, minha bisa tinha, como se o sangue de Jesus não fosse poderoso para cortar correntes de hereditariedade, né? Então, a gente enfia a cara numa lata de leite condensado, né? E aí depois fala, herança familiar. Tanta coisa para minha mãe me deixar, foi me deixar um sanguinho cheio de açúcar. Não, gente, são escolhas. E o tempo todo, o nosso Deus, Ele pede de nós escolhas. Lá em Deuteronômio, ele vem dizendo, no capítulo 28, sobre a bênção da obediência e a maldição da desobediência. Não é o diabo quem nos amaldiçoa, é o nosso pecado que nos deixa vulnerável a uma maldição que o próprio Deus falou que ia acontecer. Então, o Senhor fala assim, escolhe, pois, a bênção, escolhe a vida, obedeça. É isso que ele está dizendo. E aí ele diz que eu nem vou precisar correr atrás. As bênçãos virão e me alcançarão. Hoje, eu não corri atrás de bênção, mas sentada ali, a bênção me alcançou na ministração do louvor, a bênção me alcançou na palavra que foi ministrada. Eu não trabalhei para esse templo, eu não pus piso, eu não comprei cadeira, eu não fiz. Mas a misericórdia me alcançou e Deus já me abençoou sentada ali. E é isso que Deus tem prazer em fazer. Ele diz que se nós que somos maus queremos dar coisas boas aos nossos filhos, quem dirá Ele? Quem dirá Ele? Mas, na verdade, os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. E aí o diabo só aproveita a porta que a gente abriu. E a desgraceira está feita. Mas vamos lá, vamos lá. Eu queria que você abrisse sua Bíblia para você ver como Deus já tinha realmente preparado esse dia, em Hebreus, capítulo 12. Capítulo 12 de Hebreus. E nós vamos encerrar esse tempo de campanha, esse tempo de clamor, esse tempo que a gente separa, que a igreja separou para um momento
focado, um momento diferenciado na presença de Deus, e nós vamos falar sobre esse tempo de clamor e o seu tempo de escolhas. Começa a pensar em escolhas que você fez em 2021 e que deu ruim. Sabe aquelas que você fez sem pedir conselho? Sabe aquelas que o Espírito Santo cutucou e falou, não vai? E você falou, esse pedaço da minha vida, eu que sei, e deu ruim? Começa a pensar nessas escolhas. E nós vamos pensar nessas escolhas e passar o filtro da palavra agora. Eu tenho um monte para pensar. E nós vamos passar o filtro da palavra. E Hebreus 12 diz assim, portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. E corramos com perseverança o que 2022 nos está proposto, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Esse é o nosso tempo. Não adianta a gente ter saudade de outro tempo. O tempo proposto é esse. Não adianta eu olhar e falar assim, sei lá, 15 anos atrás... 20 anos atrás. Se eu trabalhasse na empresa que eu trabalhei há 20 anos atrás. Se eu tivesse a gasolina R$2 como era 10 anos atrás. Não, gente, o tempo é esse. O tempo que Deus propôs e permitiu eu e você viver é esse. Então, é nesse tempo que eu tenho que pesar as minhas escolhas e olhar firmemente para Jesus, para eu dar conta de correr essa carreira. Não tem anjo que vai descer do céu para me pegar no colo e correr comigo, não. É eu e é você. E o texto começa dizendo, portanto. Por que o texto começa dizendo, portanto? Porque ele está remetendo ao capítulo 11. E aí, o capítulo 11, ele entra no cântico que o irmão ministrou aqui, porque ele vai falar da natureza da fé, ele vai falar de um povo que viveu por fé, ele vai falar de um povo que honrou a Deus com a sua fé. E quando eu estava ouvindo ali o irmão, eu comecei a prestar atenção, não conhecia esse cântico, né? Quase rodei no giraia. Eu falei, gente, mas é Hebreus 11 que o irmão está cantando, e é Hebreus 11 que está na minha palavra. E o texto, ele vai dizer, em Hebreus capítulo 11, exemplos de fé, tem Bíblia que vai falar da natureza da fé, os patriarcas da fé, não sei qual é o título que está aí na tua Bíblia, mas o capítulo 11 ele vai falar de fé de uma maneira tão maravilhosa, tão profunda, e por isso o capítulo 12 começa, portanto, ele está dizendo assim, olha, depois de ter ouvido tudo isso que eu te expliquei, depois de ter te mostrado todos os exemplos que eu te mostrei, então agora você fita teus olhos em Jesus. Deixa as coisas que te atrapalham, larga esse pecado e segue aquilo que te foi proposto pelo Senhor. Então, eu preciso olhar para o capítulo 11, para eu entender o capítulo 12. E, de verdade, gente, quando eu olhei capítulo 12, eu pensei assim, nossa, 12 dias, capítulo 12, nossa de Deus, esse negócio vai fechar. Mas, na verdade, Deus me fez dar um passo para trás, e no capítulo 11, para a gente poder fechar o capítulo 12. Então, vamos lá caminhar no capítulo 11. E no capítulo 11, ele vai dizer assim, no versículo 1 do capítulo 11, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Receberam bom testemunho. E aí, o anjinho contou para o pastor Kleber, né? Porque esse povo do capítulo 11, eles esperavam pelo céu. Eles não estavam esperando nada de muito grande aqui. Eles almejavam o céu. A igreja que vai fazer escolha nessa noite é a igreja que almeja o céu. É a igreja que não se apaixonou pelas coisas dessa terra. É a igreja que não se vendeu, porque tudo aqui passa. É a igreja que sabe que as vestes têm que estar brancas.
e que estar com Cristo é infinitamente melhor. É essa igreja que está clamando nesta noite e que vai marchar em 2022 e que vai vencer em 2022, porque ela almeja o céu. O que você espera? Fé é a certeza daquilo que se espera. O que você espera? O apóstolo Paulo diz que se a gente espera do Senhor só nessa vida aqui, a gente é miserável. E quando a gente espera do Senhor só nessa vida aqui, a gente recebe a bênção e abandona o abençoador. Porque aí a gente já alcançou o que queria. Você queria tanto uma casa na praia, aí Deus tem misericórdia, te abençoa, te dá aí umas PLR da vida, um sei lá o quê. E depois que você compra a casa na praia, você nunca mais teve tempo para estar em campanha fim de semana. Tem que cuidar da minha casa, senão o povo invade, eu tenho que ir lá, eu tenho que limpar, eu tenho que não sei o quê. Você nunca empresta para os irmãos da igreja fazer um... Porque aquilo se torna um ídolo seu. Porque o que você esperava de Deus era só para essa vida aqui, era só para prazer aqui. Fé é a certeza daquilo que se espera. O que você espera de Deus? Aonde você espera chegar com tudo isso que você está pedindo para Deus? Porque não tem problema pedir, não tem problema a gente ser abençoado, não tem problema a gente receber do Senhor a provisão, a multiplicação, o infinitamente mais. Gente, isso para Deus não é nada. Vocês acham que para Deus é muita coisa, é muito esforço, pagar nossas contas, curar nossas feridas? Isso para Deus não é nada. Mas a questão é aonde eu quero chegar com tudo isso. Fé é a certeza daquilo que você espera. A pergunta para nós nessa noite é o que eu espero de Deus. Se eu espero de Deus só para essa vida, eu sou a mais infeliz de todas as pessoas. A natureza da fé me faz esperar e almejar o céu. E quando você lê na sua casa, que aqui tem um monte de gente legal que vai chegar em casa e vai devorar o capítulo 11, você vai ver vários versículos em que eles vão dizer assim, mas fulano esperava, almejava uma pátria ainda melhor, fulano acreditava no invisível, fulano se sentia como peregrino nessa terra. Está tudo escrito aqui no capítulo 11, gente que Deus recebeu, gente que Deus reconheceu o valor, mas eram pessoas que enxergavam uma pátria celeste. Então, irmãos, quando eu creio numa pátria celeste, não me importa que as pessoas, às vezes, não me entendam aqui. Beth, se você falar em virgindade nos dias de hoje, você não vai ser convidada mais para pregar. Então, amém, não vou ser convidada mais para pregar. Nós temos que pregar pureza, sim. Porque eu estou esperando uma pátria melhor que essa aqui. Então, eu não posso baixar o nível. Eu não posso usar o nível daqui, porque eu estou almejando lá. Vamos supor, irmão, pastor Kleber está bonzinho e vai dar para o irmão do louvor uma passagem para ele ir lá para a Áustria, na neve. Fala, olha, eu vou te mandar lá para aprender a esquiar. Você canta, você está aqui, então você sabe que você vai para um lugar muito frio, no mês de dezembro ainda, olha, mês mais... E o que você vai fazer? Você vai começar a ir na Rua 7 comprar camiseta, regata, você vai comprar chinela havaiana, você vai comprar coisas como se você fosse andar aqui em São José dos Campos? Não, você vai pensar em lá. Então, você vai começar a adquirir promoção de blusa de manga comprida, cachecol, bota à prova d'água, porque você está pensando lá para onde você está indo. O que tem aqui não vai te interessar, porque lá não vai servir. Entende, irmãos? Então, nós estamos pensando lá, aonde nós vamos passar a eternidade cantando Santo, Santo, Santo. Aonde estaremos com vestes brancas, então o que tem aqui não me interessa, porque lá eu não vou usar. E se eu estiver usando, quer dizer que eu não vou para lá. Eu estou indo para outro lugar. Fé é a certeza daquilo que a gente espera. Aonde você espera chegar? O que você está buscando nesses 12 dias? Senhor,
eu preciso de um emprego novo, porque eu quero honrar minha família, porque eu quero abençoar a tua obra. Amém. Você está buscando algo olhando para lá. Amém. Senhor, eu preciso de cura, porque eu quero ver os filhos dos meus filhos, porque eu quero ter saúde para te servir, porque eu quero te honrar com a minha vida, com as minhas habilidades. Amém. Você está olhando para lá. A questão não é o que eu estou buscando para os meus 12 meses do ano, mas o que eu espero em Deus para os 12 meses do ano. Então, irmãos, a fé é a certeza daquilo que você está esperando. Você não está vendo, mas Ele está voltando. Você não está vendo, mas Ele está te vendo. A palavra diz que o Senhor, Ele passa em revista as suas tropas. Ele passa em revista em mim e em você. E pela fé, eu sei que é isso que acontece. Amém, irmãos? Pela fé também, nós vemos no versículo 4 e no versículo 5, olha que coisa interessante. Pela fé, eu entendo que o caráter, que aquilo que eu sou, vem antes daquilo que Deus tem para me dar. Deu para entender? Aquilo que eu sou vem primeiro, antes daquilo que Deus tem para me dar. Olha que lindo que é. O versículo 4 diz assim: pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. E lá no capítulo 4 de Gênesis diz assim: e o Senhor recebeu a Abel e a sua oferta, mas o Senhor se aborreceu de Caim e de sua oferta. Então, não é o que eu estou ofertando, é quem eu sou diante de Deus. Eu tenho que ter fé para acreditar nisso também, gente. Às vezes a gente tem fé só para aquilo que Deus vai fazer. A gente não tem fé para acreditar que os princípios também são verdadeiros e vão ser aplicados a mim. Eu preciso ter fé para isso. Que não adianta eu chegar diante do altar do Senhor e tocar maravilhosamente bem, cantar maravilhosamente bem, botar um piso como ninguém para a igreja. Não adianta nada disso, porque antes disso Deus olha para mim e Ele precisa me receber para depois receber a minha oferta. Eu preciso ter fé para crer nisso também. Porque senão a gente fica esse povo falando assim: ah, mas Deus é amor, Deus não vai castigar ninguém. Não, eu tenho que ter fé para saber que, na mesma medida que Ele me ama, Ele vai me disciplinar porque Ele me ama. Porque está escrito. Então, nós precisamos ter fé para acreditar que a nossa forma de ser, ela vem antes daquilo que Deus tem para fazer. Eu quero 12 meses de ação de Deus na minha vida. Eu quero 12 meses de providência de Deus na minha vida. Então, que tal fazer uma listinha com 12 coisas que Deus precisa transformar na minha vida? Aí nós caminhamos junto, nós e Deus. Ele vai falando, eu vou. Não é? É necessário ter fé. E a Bíblia continua no versículo 5 dizendo: pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte. Eu gostei desse negócio aqui. Eu falei para Jesus que eu gostei desse negócio aqui. Falei: Jesus, se o Senhor quiser repetir, né, quando eu e meu lindo ficar bem velhinho, a gente dá um espirro, o Senhor puxa. Eu gostei dessa parte aqui. E ele diz: e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Agora, irmãos, presta atenção, não sei como está a sua versão, mas essa versão que eu trouxe, eu gostei muito como ela está escrita. Está assim, a segunda parte do versículo 5. Pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Entendeu? Antes dele ter essa experiência maravilhosa de não passar pela morte, antes de Deus manifestar algo extraordinário na vida dele, antes dele receber algo que ficaria registrado na história bíblica de eternidade a eternidade, antes dele ser esse Enoque que a gente sabe que não passou pela morte, antes disso, ele recebeu o testemunho de ter agradado a Deus. Antes de você receber o que você veio buscar, o seu testemunho diante de Deus precisa ser revisto e você precisa fazer a sua listinha. Deus, o que o Senhor quer mudar em mim, para que eu me torne agradável à Tua presença?
e o meu clamor suba diante de ti. Esses 2 versículos mexeram muito comigo. Mas esse aqui de Enoque mexeu demais. Antes, porém, ele recebeu um bom testemunho de ter agradado a Deus. Antes dos 12 meses acontecer, tem algo que Deus precisa fazer em mim. Antes das respostas que eu estou buscando chegar, tem algo que o Espírito Santo precisa trabalhar em mim. Você sabe qual é o seu ponto. Naquela passagem de Gênesis 4 que eu falei, chega o momento que Deus fala assim para Caim: Caim, o seu pecado está na sua porta. Sabe o que Deus está te dizendo para ele? Quando você abre para sair, você dá de cara com a sua dificuldade. A gente sabe qual é a nossa dificuldade. E aí o Senhor diz para Caim: o seu desejo será contra ti, mas cumpre a ti dominá-lo. Eu sei qual é o lado da minha carne que pega. Como o pastor falou, é o mais difícil. Por quê? Porque está na gente. Você expulsa o cão, mas você não expulsa a sua carne. Você já viu o crente orar assim? Eu me expulso em nome de Jesus. Eu nunca vi isso, porque não funciona assim. Nós vamos ficar grudados nesse corpício aqui, nós temos que dar um jeito nele. Nós não vamos conseguir arrancar a nossa carne de nós. Por isso a Bíblia diz que a gente tem que dominá-la. E por isso o texto que o anjo mandou ele falar que era meu. Toma cuidado de você, rapaz. Você tem que se dominar. Ai, mas eu não aguento. Quando eu vejo uma promoção Casas Bahia, eu me perco, eu esqueço da parcela do apartamento. Quando eu vejo, eu já comprei. Domina isso, minha irmã, repreende. Ai, eu tenho boca nervosa. Não levo desaforo para cá, não aguento. Não aguento, não aguento. Para mim, pingo é letra. Falou, eu tenho que responder. Não tem jeito. Não tem jeito. Toma cuidado de ti mesmo. Seu desejo é contra você, cumpre a você dominá-lo. Ai, quando eu vi, já fiz. Ah, pequei. Resolve isso. Resolve isso. Porque a tua bênção, se ela não for precedida, se antes de você receber a tua bênção, você não viu em você uma subida de patamar, sabe? Ó, nós estamos terminando 12 dias aqui, né? O que mudou em você nesses 12 dias? O que você pensava antes que o Espírito Santo deu uma torcidinha e você, então é isso que eu preciso mudar. Ou passou 12 dias e você está na síndrome da Gabriela. Nasci assim, vivi assim, acho que é assim mesmo que eu fico. Eu preciso mudar algo. Algo tem que transformar. Senão, irmão, olha, com muito temor, eu arrisco até a dizer que foi o diabo que facilitou para você receber, para você achar que você está agradando a Deus. Porque tem coisa que Deus não está nem sabendo. Tem coisa que Deus nem se envolveu. Ou foi a força do meu braço, ou foi Satanás, dando uma forcinha. Se não houver mudança, repense se o que você está recebendo veio da parte de Deus. Se não é para abençoar o reino, se não te aponta para a pátria celeste, repense se isso veio da mão de Deus. Pela fé, nós cremos e entendemos que tempo de clamor é tempo de escolhas. E eu preciso escolher crescer. Eu preciso escolher dar bom testemunho. Eu preciso escolher acreditar que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Eu preciso escolher que eu posso chorar uma noite, porque as coisas não saíram do jeito que eu queria, mas existe uma alegria proposta ao amanhecer, que ninguém vai poder tirar de mim. Eu preciso ter fé para fazer essas escolhas. Quais são as escolhas que você precisa fazer? Aonde que tem pendências na tua vida que você precisa resolver? E eu fico imaginando a alegria de Enoque, quando ele se deu conta que ele já estava chegando lá, sem ter passado pela angústia da morte, sem barraco, sem nada, ele simplesmente se viu chegando nos braços do Pai. Que bênção. Mas vamos lembrar dessa parte muito importante desse versículo. Pois antes de ser arrebatado, recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus.
E aí vem o famoso versículo que a gente conhece: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas não adianta ser uma fé só para receber bênção. É uma fé também para a mudança do meu caráter. Eu preciso crer que o mesmo Deus que move céus e terra quando eu clamo é o Deus que pode descer com a vara da correção, porque Ele não quer me perder. Eu preciso ter fé. Aí fica difícil, né? Porque a gente gosta do Deus é amor, mas a disciplina de Deus a gente corre dela, né? Quem conhece a minha mãe sabe, é tão bom quando a minha mãe estava de bom humor, mas quando a dona Luísa chegava brava, gente, vocês não têm noção, até a tartaruga ela virava com as pernas para cima. E olha que tartaruga não late, não pula, não faz nada, coitada, né? Então, é nesse naipe. Então, imagina, né, a bênção de Deus, mas também o castigo de Deus. Lá em 1 Samuel, capítulo 15, a palavra diz que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Escolha obedecer. Escolha obedecer. Antes de clamar, escolha obedecer. Amém? E o versículo, aí a gente, olha, irmão, você lê em casa, tá bom? Esse capítulo 11 de Hebreus, ele é profundo demais. Aí você põe o vídeo do irmão cantando o cântico de fé, e aí você vai lendo, vai virar um sanduíche legal, você vai ver só. Maravilhoso. Aí a gente vai para o capítulo 12, você vai ler todo o capítulo 11, e ele vai falar sobre a fé. Ele vai falar de pessoas que só avistaram a promessa de longe, mas mesmo avistando a promessa de longe, eles não deixaram de crer. Eles não deixaram de exaltar a Deus, porque eles se sentiam como peregrinos aqui nessa terra. Eles estavam olhando para uma outra pátria. Aí vai dizer de mulheres que viram seus mortos ressuscitarem, mas teve mulher que teve que enterrar, mas nem por isso, porque elas estavam aguardando uma outra pátria. Por causa de todo esse testemunho, por causa de tudo isso, lembre-se que você tem a te rodear grandes nuvens de testemunhas. Lembra que tem gente olhando para a tua vida. Nós temos a testemunha da palavra. A palavra de Deus testifica nosso coração. Mas nós temos também pessoas nos olhando. E daí ele dá 2 conselhos. Eu quero estar encerrando com esses 2 conselhos. Ele diz assim, olha, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Mas a primeira coisa que ele fala, livremo-nos de tudo que nos atrapalha. E eu fiquei pensando e fui dar uma olhada sobre esse assunto. Tem coisas, irmãos, que não são pecado, mas atrapalha. Tem coisa que se torna enrosco. Então, às vezes, você tem um amigo, uma amiga, é legalzinha, né? Não rouba, não mata, não é esquisita, não é possessa, mas atrapalha. A pessoa parece que às vezes invade tua casa e aí ali já gera uma confusão. A pessoa se mete na tua relação com teu marido, a pessoa se mete na forma como você educa seus filhos. Sei lá, tem coisa que é esquisita e você precisa ir percebendo. Tem coisa que não é pecado ter amizade. Não é pecado, mas você precisa avaliar se não tem coisa que está atrapalhando. Não é errado ter trabalho, mas, às vezes, o seu trabalho pode estar atrapalhando e você precisa clamar nesses 12 dias aqui, para os próximos 12 meses, pedir para o Senhor, de repente, mudar a sua área de trabalho. Porque, às vezes, ele está se tornando um enrosco na tua vida. Ele está aguçando, sabe? O seu desejo. Às vezes, você trabalha num lugar que todo mundo, sei lá, é vaidoso, é esquisito, e, de repente, esse trabalho começa a moldar seu jeito de ser, e você começa a achar também que você tem que ficar esquisito, e daqui a pouco, os irmãos, se alguém faz aí, me perdoa, mas, às vezes, o irmão vai achar que ele precisa, né, fazer unha, fazer cabelo, tirar sobrancelha, porque lá no emprego dele todo mundo faz isso. Às vezes, você precisa avaliar que tem coisa que não é errada, mas ela começa a nos atrapalhar. E a palavra está dizendo, cuidado, livre-se daquilo que está te atrapalhando. Nem sempre vai ser pecado, porque tem coisa que é muito fácil a gente correr dela.
Né? Se eu sair aqui na rua agora e aparecer um Brad Pitt me cantando, eu vou correr, porque eu sei que é laço. Né? Agora, se de repente for, Beth, está tendo uma promoção, vale a pena, aí é minha fraqueza. Não é errado comprar, mas tem hora que atrapalha. Tem hora que eu troco os pés pelas mãos. Tem coisa que não é errado, mas atrapalha. Não é errado, irmã, você querer abençoar a vida do seu filho, mas se ele casou, deixa ele lá. Às vezes, você atrapalha. Às vezes, você começa a entrar numa área e a minha nora não fez a comidinha direito. Daqui, deixa eu botar mais um pouquinho de tempero. Eu sei como ele gosta. Não é pecado você querer paparicar teu filho, mas atrapalha. Ele casou. Então, se a mulher não bota sal, ele vai aprender a comer sem sal. E vai ter que dizer que está bom, viu? Vai ter que dizer que está bom. Atrapalha. Não tem problema o pai querer aconselhar o filho como que ele deve gastar o dinheiro depois que ele casou. Mas, se você quiser ficar metendo o pedelho na fatura de cartão da tua nora, dá licença, irmão, atrapalha. Tem coisa que atrapalha. E a palavra está dizendo, se livre das coisas que atrapalham. Nem toda amizade a gente vai poder andar muito pertinho. Nem todo trabalho está exigindo de você o que é saudável. Você precisa prestar atenção nisso. Se o seu trabalho não atrapalha. Não, olha, Beth, é o seguinte, eu vou trabalhar assim, lascado, só mais um ano. Eu quero juntar só mais um pouquinho. Só que isso cresce os nossos olhos. Em um ano, seu filho e sua filha já mudou de fase. Em um ano, o esquisito já ganhou o coração da sua filha. Em um ano, você já perdeu não sei quantos cultos na igreja. Em um ano, você já se acostumou a não ouvir a voz de Deus. Trabalhar não é errado, mas se eu não colocar o trabalho no lugar certo, atrapalha. Não é errado, irmãs, a gente andar bonitinha, arrumadinha. Mas se a vaidade subir ao meu coração, atrapalha. Aí tem uma conhecida que uma vez ela chegou atrasada num culto que ela ia cantar, porque a chapinha dela não estava funcionando. Eu falei, você atrasou o culto porque a chapinha não funcionou? Se eu fosse Jesus, eu mandava uma chuva quando ela pisasse na porta da igreja. Só para o nervoso fazer assim, ó. Como é que pode? Então, não é feio ser vaidoso, mas tem coisa que atrapalha. Passa uma lambança no nervoso, amarra bem ele. Hoje eu falei para eles, vai ficar amarrado em nome de Jesus. Juntei e amarrei. Porque eu ia atrasar, atrapalha. É bom cuidar do cabelo, mas eu preciso ver que nem tudo que está certo é certo. Não é? O povo vinha lá carregando a arca da aliança, né? E na festa, até a hora que o Zá tocou na arca e morreu. Por quê? Porque nem tudo que está dando certo é certo. Presta atenção. Tem coisa que não é pecado, mas o apóstolo Paulo diz, nem tudo me convém. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Tempo de clamor é tempo de escolhas. Escolha aquilo que não te atrapalha. Se você está vendo que ficar enfurnada na casa de fulano está atrapalhando a família do outro ou a sua, cortou, acabou, chega, vai caçar o que fazer. Pega uma vassoura e começa a varrer o cano da Dutra, até que essa pava e volta. Você vai ver que a vontade de ir para a casa dos outros passa, né? Não é ruim ter amigo, mas tem coisa que atrapalha. Atrapalha. Não é errado comer feijoada, mas se você está vendo que comer feijoada 00:30 está deixando você com uma saliência e um barulho rotator, corta isso, irmão. Não é errado, mas atrapalha. Atrapalha a sua saúde, atrapalha quem dorme na casa. Livre-se daquilo que te atrapalha. E nem sempre é pecado. Nem sempre é pecado. É porque a gente coloca as coisas no lugar errado. Lá em 1 Coríntios 15, o apóstolo Paulo diz que as más conversações, as más amizades corrompem os bons costumes. Eu preciso ver se daquela amizade ali
Tem costumes bons meus que eu já estou trocando e que eu não fazia antes e agora eu estou fazendo. Opa, pera lá. Eu não achava isso normal há uns anos atrás. Por que agora eu estou achando? Cuidado. Tem coisa que não vem com cara de pecado, mas ela atrapalha. E aí o texto diz, livre-se, vou ler na minha tradução, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha. Ah, mas não é pecado, mas está atrapalhando. Ah, cada quarto tem uma televisão, está atrapalhando, não é pecado. Eu tenho dinheiro, eu posso pagar, eu pago as contas, mas está tirando a comunhão, ninguém se vê mais, ninguém tem tempo em família, está atrapalhando. Arranca tudo, dá para a igreja vende e abençoa a igreja do Senhor e tira esse trem que está atrapalhando a comunhão dentro da sua casa. Entendeu? Não é pecado ter o iPhone 52. Mas, se você for se encher de dívida e parar de ofertar, atrapalha. Então, volta a usar o orelhão. Às vezes, eu vejo orelhão por aí. Dá certo também. Fala, escuta, dá tudo certo. Tira aquilo que te atrapalha. Mas o texto diz, livre-nos de tudo que atrapalha e do pecado que nos envolve. Ô, anjinho, o anjinho hoje está fogo, viu? Tem pecado, gente. Pecado é pecado, não tem outro nome. Pecado é pecado. É errar o alvo, é fazer aquilo que Deus falou que não é para fazer. É caminhar numa reta de quem está indo para o inferno e achar que só porque batizou e frequenta a igreja, Jesus não vai fazer conta disso nesse dia. Pecado é pecado. Vamos ver uma listinha de pecado? Abre comigo aí sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 21. Eu vou ler, estou de zóia aqui na hora, viu, gente? Não estou perdendo, não. Apocalipse 21, 8. Quer ver uma listinha de pecado que você tem que deixar para trás? Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Quem pratica pecado vai passar pela segunda morte. E aqui tem uma listinha de umas coisas que, se você faz, ou se você é simpatizante, acha engraçadinho quem faz, fique esperto. Você está brincando com o pecado. Livre-se do pecado. Ah, eu não falo bobeira, não, mas gosta de assistir. Não vou falar nome aqui de programa, que eu não vou ficar fazendo propaganda para o cão. Né? Então, vocês sabem. Programa cheio de malícia, cheio de bobeira. E você fica alimentando os teus olhos. Se você fica alimentando os teus olhos, daqui a pouco você vai estar produzindo pecado. E aqui está dizendo, fica livre do pecado. Vamos ver uma outra listinha legal? Abre comigo lá, em 2 Timóteo. Nossa, Kleber, se você fosse para esse texto, eu ia me jogar aqui no chão, eu nem pregava mais. 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3. Olha do que você tem que se livrar. Saiba disso. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas. Ser egoísta? Foi falado aqui. Ser egoísta? Acha que você é o umbigo do mundo? Você acha que só você passa problema e que todo mundo tem que te entender? Ser egoísta? Aí ele vai dizer, avarento, apegado ao dinheiro, presunçoso, arrogante. Tem gente que é arrogante. Não olha, não cumprimenta, não se importa com o sofrimento do outro, acha que o mundo vive em função dela. Blasfemadores. E a gente fica aí passando para frente piadinha gospel. Ô, gente, cuidado com isso. Tem piada aí que está cheio de blasfêmia. Cheia de desrespeito com a pessoa de Deus. Gente crente fazendo piada com o Espírito Santo, com os dons. Presta atenção. Aqui está dizendo, olha, isso é sinal dos últimos tempos. Você não vai ver uma pessoa de uma determinada religião brincar com os guias e fazer piada, porque ela tem medo. Mas você vê crente blasfemando, brincando, fazendo piada, botando chamada de celular, compartilhando vídeo de dentro de igreja. Isso é blasfêmia, isso é desrespeito, isso é pecado. Está aqui, é pecado.
Deus é amor, mas não é bom brincar muito com Ele, não. Que Ele não gosta disso, não. Blasfemadores. Aí, agora que, olha só, hein? Desobediente aos pais. Patifaria. A Bíblia fala, corrige teu filho. Corrige ele. Ah, Beth, a palmada. Pode. Tem um lugar assim, rechonchudo, sabe? Acolchoado. Não vai dar na cara que não é bandido, não, não é? Para. Mas tem um lugar próprio para você dar uma correção, sim. Ensina teu filho a te honrar, para que ele não cresça em pecado e afastado de Deus. A Bíblia fala que se a gente corrigir o filho, a gente livra a alma dele até da morte. Então, para de mimimi quando alguém for falar do teu filho. Às vezes a pessoa está falando em amor. A Bíblia manda a gente exortar, ajudar um ao outro. Ai, falou do meu filho, para de palhaçada. Fala, irmã, obrigada, vou estar orando sobre isso, me ajuda, ora comigo. Ora comigo, porque o descendente de Adão não está fácil, não, irmão. Estou rodando, vamos rodar junto. Aceita. Ah, mas que essa irmã fala de todo mundo. Não tem problema, não, filha. Quanto mais fala, mais dela será cobrado. Não se preocupa com isso, isso é problema de Deus, não é problema seu. Recebe. Obrigada por se preocupar com a minha vida, com os meus filhos, nós vamos estar orando. Então, aqui está dizendo, e você, adolescente, criança que está aqui, está escrito aqui, ó, desobediência aos pais é característica de pecado dos últimos dias, se arrependa. Engole a língua antes de responder para um pai e para uma mãe, porque é pecado, Deus não gosta dessa palhaçada, não. E aí ele vai dizer que são ingratos. Olha como tem gente ingrata. A pessoa não sabe voltar para falar, olha, muito obrigado, sabe? Chega na igreja, lá, né, meu pastor, lá, pastor Waldenberg, fala, pastor, obrigado pelo tempo que eu tive aqui, obrigado porque o senhor... Não, tem gente que é ingrato, sai esquecendo de tudo que fizeram por ela, e sai falando mal, e apedreja a noiva de Cristo, e fala da igreja A, da igreja B, da igreja C. Isso é ingratidão, isso é pecado, pecado. Nós temos que saber dar graças, reconhecer. Tudo tem seu tempo, tudo tem sua hora, mas a Bíblia diz em Eclesiastes que aquele que tem um coração sábio discerne o tempo e o modo. Tem um modo de se resolver as coisas. E gratidão tem que ser uma marca do cristão. A gente tem que saber falar obrigado. Saiu da empresa, vai lá e agradece. Obrigado pela oportunidade, obrigado pelo tempo que eu fiquei aqui, obrigado pelos recursos que abençoou minha casa. Ah, mas o patrão era o cão chupando manga, mas te abençoou. E também não sei se você era muito santo, não, mas está tudo bem. Vamos lá. E ele vai dizendo que são pessoas ímpias, né, sem temor de Deus, sem amor pela família. Meu filho, tua família, casa dos teus pais, abençoa a tua casa. Você tem que amar a tua família. Tem gente que ama mais o carro do que a família. A mulher, os filhos não podem encostar no carro. Vira, né? Sobe aquele demônio da idolatria do carro, que, meu Deus do céu, é pecado. Pecado, viu? Vem uma chuva aí, ó, arrasta teu carro, bate, e quero ver. Você vai brigar com Deus? É, bobão? É pecado. A gente tem que ter as coisas no lugar certo. Pessoas irreconciliáveis, pessoas caluniadoras, sem domínio próprio, cruéis, inimigas do bem, traidora, gente linguaruda, que caminha, daqui a pouco está falando mal pelas costas, come na mesa com a pessoa, como diz o salmista, aquele que comia na minha mesa comigo, me desprezou, falou mal de mim. Isso é pecado, isso está errado. Pessoas precipitadas. Olha, gente, precipitação é pecado. Não toma atitude assim, igual louco, desvairado, não. Para e pensa. Pega conselho, pergunta, ora. Porque depois fica tudo arrebentado. E aí a culpa é de Deus. Por que Deus deixou? Não, porque a gente foi precipitado. Então, não seja precipitado, soberbo, mais amantes dos prazeres do que amigo de Deus. Sabe por que tem gente indo para a homossexualidade? Porque é amante de prazer. Sabe por que tem gente fazendo coisa errada, adolescente, jovem, por aí? Porque descobriu o prazer e gosta do prazer. Você tem que dominar isso. Se não é pecado. Não tem outro nome. Ah, mas Deus é bonzinho. Não, mas pecado é pecado. Ele não vai mudar o nome. Continua sendo pecado. E ele vai dizer,
mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também, porque eles vivem em pecado. Então, irmãos, tempo de clamor é tempo de escolha, e você precisa escolher o que você vai fazer diferente em 2022. Você precisa escolher de que maneira você vai correr a corrida de 2022. Você vai ter que se mexer, não tem jeito. Você não vai ficar parado aqui dentro da igreja até o próximo culto de Ano Novo. Você vai fazer. A questão é, vai ser com perseverança, vai ser olhando para Jesus, vai ser em obediência. Como você vai escolher? Tudo que você ouviu nesses dias, o que já mudou? O que você já tirou da tua casa? O que você já tirou do seu celular? Qual o aplicativo que você já arrancou fora, porque é a palavra que mexeu com você? Irmã, qual a saia que você já rasgou? Sabe aquela roupa que parece que a gente está embalada a vácuo? Sabe? Que os gêmeos ficam tudo saindo aqui na bochecha? Então, já rasgou? Já entendeu? O que mudou? O que mudou? Irmão, já tirou lá o segredo do teu celular, o código lá, ou pelo menos passou para a tua esposa, porque ela tem que saber? Esse negócio de marido e mulher ter segredinho, palhaçada, não dá certo, não. O que mudou em 12 dias? Tempo de clamor é tempo de escolha. Você pode ler na sua casa depois, Colossenses 3, e você vai ter ali uma lista de coisas que Deus quer trabalhar em mim e em você. Você pode fazer como Ruth. Se Ruth voltasse para a terra dela, não estaria errado, mas atrapalhava a vida que ela já tinha vislumbrado, um Deus que ela ouviu falar da sua sogra, e ela escolheu, e não foi a escolha mais fácil. Nem toda escolha de bênção é a mais fácil, porque vai mortificar a nossa carne. Vai mortificar a nossa carne. O que você vai escolher depois desses 12 dias ouvindo Deus falar? O que vai ser diferente? E eu encerro com Josué 3,5, onde ele diz, santificai-vos. Ele não fala assim, Deus vai santificar vocês. Ele fala, santificai-vos, é escolha. É escolha. E aí ele termina dizendo, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de nós. Tempo de clamor, tempo de escolhas. Santificai-vos para 12 meses de maravilhas de Deus na sua história. Amém? Vamos orar? Deus de misericórdia e graça, Deus santo, Deus tremendo, Senhor, nós nos prostramos diante de Ti, porque sabemos quem somos, sabemos do pecado que nos cerca, sabemos da nossa carne, que muitas vezes domina sobre as nossas escolhas, domina sobre as nossas respostas, mas nós queremos, ó Pai, no final desse tempo de campanha, render a Ti, Pai, tudo que somos, todos os nossos sonhos, tudo aquilo que nós projetamos, nos ajuda a olhar para o céu, nos ajuda, Senhor, a amar a Sua vinda, Senhor, arranca de nós todo o apego ao mundo, tira de nós, Senhor, tudo aquilo que facilita, que alimenta a carne. Nos ajuda, Senhor, a reconhecer pecado como pecado. Não nos deixa, Senhor, chamar de deslizes, de coisinhas, porque não são. São coisas, ó Pai, sérias, que podem levar nossas almas para o inferno, que pode destruir a nossa vida, a nossa família. Deus, tem misericórdia de nós e nos ajuda, Senhor, a nesse tempo ver mudanças. Nós precisamos de mudanças, nós precisamos fazer escolhas que apontem para a cruz, escolhas que apontem para uma vida santa, escolhas, ó Pai, que vão fazer o mundo reconhecer que Jesus Cristo é Filho de Deus, escolhas, ó Pai, que vão fazer acontecer em nós o que está escrito na Tua palavra, de se ver claramente a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus.
Em nome de Jesus, tira do nosso meio aquilo que é profano. Muda, Senhor, as nossas vestes. Muda, Senhor, as nossas falas, as nossas conversas. Nos ajuda, Senhor, a afastar tudo aquilo que atrapalha, tudo aquilo, Senhor, que muitas vezes tem contaminado o nosso coração, a nossa alma, a nossa família. E nós estamos seduzidos por esse mundo, encantados por esse mundo. Deus, arranca isso de nós. E que nesta noite o Senhor possa transformar quem nós somos, para que a tua bênção nos alcance, e depois de sermos abençoados, não venhamos a negar o teu nome, e depois de sermos abençoados, não venhamos a nos esquecer do Senhor, que a soberba não nos domine. Em nome de Jesus, Senhor, nós pedimos a ti, que o Senhor nos ajude a olhar firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Que a tua graça nos baixe, ó Deus, que possamos ter contentamento, que sejamos um exemplo, que sejamos pessoas corretas, que sejamos pessoas leais, com gratidão no coração. Tira de nós a avareza, a ingratidão, a maldade, o mexerico. Senhor, limpa-nos. Limpa-nos, porque nós queremos receber de ti, mas também queremos ser recebidos por ti. Então nós pedimos, Senhor, em nome de Jesus, que ao final dessa campanha, muitas coisas, mas pelo menos 12 coisas na vida de cada um aqui, tenha sido tocada por ti. E que teu Espírito Santo possa transformar a nossa vida para a glória do teu nome, que nós oramos e nós te agradecemos. Amém, Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Vamos aplaudir Jesus, querido. Glória a Deus.